Graça e paz, amados, amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. Deus te abençoe, você que tem acompanhado os nossos estudos, você que tem acompanhado aí tudo aquilo que nós temos feito já há muitos anos, estudando a palavra de Deus, nos aprofundando naquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. É muito bom estar aqui com vocês para mais um vídeo da nossa série de estudos sobre a igreja de Corinto. Então nós já falamos aí um pouco sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, algumas questões que nós podemos aplicar nas nossas vidas e hoje vamos dar continuidade a isso. Amém? Eu já gostaria de pedir para você, em nome de Jesus, que você já curta aí o nosso vídeo, se você estiver assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, já clica no coração, já compartilha, já marca pessoas que você gostaria que assistisse esse estudo, que você gostaria que acompanhasse esse material também. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, que você já se inscreva no nosso canal para você poder continuar acompanhando os nossos materiais e que clique também aí no sininho, nas notificações, para sempre estar por dentro de tudo que nós temos feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E hoje vamos dar continuidade então nesse estudo. Você, se tiver alguma dúvida, já vai digitando aí também nos comentários para a gente poder tentar sanar dentro do possível as suas dúvidas. Amém? E eu gostaria de hoje dar continuidade então falando sobre o culto da igreja de Corinto, porque Paulo vai falar sobre o culto, sobre a maneira como que a igreja de Corinto estava lidando com o culto ao nosso Senhor, a liturgia. Ele fala também bastante sobre a ceia, enfim. E dentro dessa liturgia, dentro dessa questão do culto da igreja de Corinto, Paulo vai falar também bastante sobre os dons da igreja. Então, os dons que as pessoas recebem, os dons espirituais que nós recebemos, mas que na verdade existem uma aplicação prática para esses dons. Falamos um pouco sobre isso no outro vídeo. Os dons do Espírito, eles não são entregues para nós, não são entregues para a igreja, para realizações individuais, ou então para manipulações mesmo em favor da igreja. Então, o que acontece? Você não pode utilizar um dom espiritual que Deus derramou sobre a tua vida para tentar manipular pessoas, mesmo que essa manipulação seja para que elas vão à igreja, para que elas tenham algum tipo de espiritualidade. Não. Os dons da igreja não são manifestos nas pessoas, na igreja. Os dons espirituais não são manifestos para realizações individuais e também não são entregues para manipulações, seja de qualquer tipo que for. Os dons, olha aqui para mim, os dons espirituais, eles servem para o desenvolvimento, para o crescimento e para o amadurecimento da igreja de Cristo. Então, vamos lá. Para que servem os dons do Espírito? Os dons do Espírito servem para desenvolvimento do corpo de Cristo, desenvolvimento da igreja, desenvolvimento das pessoas que frequentam, que fazem parte da igreja. 2, para o crescimento do corpo de Cristo. Ou seja, os dons do Espírito servem para evangelização, para você buscar pessoas, para você trazer pessoas, para você expandir o reino de Deus. 3, para o amadurecimento da igreja. Então, as congregações, as pessoas, os crentes, eles têm um nível de fé, um nível de experiência com Deus, e os dons espirituais servem também para que essas pessoas, esses indivíduos, ou a própria congregação como um todo, amadureça, cresça, mediante o agir das pessoas com os dons do Espírito. E por último, para edificação da igreja. Então, Paulo vai falar sobre isso lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14. Amém? Então, os dons do Espírito não devem ser utilizados para realizações individuais. Eu falo em línguas, então eu vou falar para que as pessoas vejam quão espiritual eu sou. Não, isso é meninice.
Ai, eu tenho o dom de cura, então eu vou fazer disso um teatro para que as pessoas vejam pessoas sendo curadas aqui e aí elas venham para a minha igreja, não para a igreja do fulano. Porque aqui tem dom de cura, lá não. Então, isso é uma manipulação. Você está manipulando as pessoas, utilizando-se dos dons. Então, não é por isso. Não é por isso. Amém? Amém. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios. Então, já fica como lição de casa aí, capítulo 14 para você ler. Por que eu estou falando sobre os dons? Porque a igreja, para o corpo de Cristo, para as congregações, as pessoas que fazem parte das congregações, o corpo de Cristo, ele recebeu uma missão. E uma das missões da igreja é trazer discípulos, formar discípulos, criar discípulos. Então, os dons do Espírito também auxiliam a igreja, o corpo de Cristo, as congregações, as pessoas, enfim, a igreja organização e a igreja organismo, a cumprirem com as suas missões. E uma das missões da igreja é discipular. Então, se você congrega numa igreja onde essa igreja não forma discípulos, não ensina, não forma pessoas, para que essas pessoas formem mais pessoas e para que essas pessoas formadas formem mais pessoas e isso tudo se torne um ciclo, reveja a sua congregação. Então, não quero causar aqui dissensões, estamos falando da palavra de Deus. Uma das missões da igreja é fazer discípulos. Jesus disse isso. Ide por todos os povos, nações e línguas, batizando e fazendo discípulos. Então, a igreja precisa fazer discípulos, criar discípulos, ensinar o evangelho, trazer as boas novas, que é o evangelho de Cristo, e transformar essas pessoas em discípulos fiéis, seguidores de Jesus, que essas pessoas formadas, discípulos fiéis, seguidores de Jesus, vão discipular outras pessoas e essas outras pessoas vão discipular outras pessoas e assim por diante. Então, Paulo fala também sobre isso, que a igreja é uma discipuladora. Então, a igreja de Corinto precisava ser discipuladora e as nossas igrejas hoje também precisam continuar cumprindo esta meta, sendo discipuladores. Então, é muito importante nós termos isso bem claro na nossa vida, que uma das missões da igreja é fazer discípulos. E as igrejas hoje, muitas delas, não têm se preocupado com isso. Qual que é a preocupação das igrejas hoje? E eu estou dizendo para vocês, meus amados, porque eu circulo nas igrejas, eu ando nas igrejas, eu vou por aí pregando a palavra de Deus, cumprindo com o meu ministério, ensinando, então eu estou vendo. Então as igrejas, elas querem estar bonitas, elas querem ter um bom som, elas querem ter bons músicos, elas querem com que tudo funcione perfeitamente, ela quer ter dinheiro em caixa, só que ela não forma ninguém. Ela só quer ter membros, ela só quer ter membros, ela só quer ter membros. Quando, na verdade, qual seria a principal função da igreja? Buscar as pessoas no mundo, trazer as pessoas do mundo para dentro, formar essas pessoas, discipular essas pessoas, descobrir essas pessoas o seu chamado, descobrir nessas pessoas a sua missão e enviar essas pessoas para que elas vão e façam o mesmo. É claro que dentro de uma congregação, muitas pessoas vão ficar ali, porque é preciso. Imaginemos uma igreja de, 500 membros. É preciso que você tenha ali naquela congregação pastores para cuidar das pessoas. É preciso que você tenha ali mestres para ensinar a palavra. É preciso que você tenha ali profetas para poder receber de Deus as direções, o direcionamento. É preciso que você tenha ali um apóstolo, uma pessoa que organize, que gerencie tudo aquilo ali. E é preciso que você tenha evangelistas para ir buscar. Então, dentro desse corpo ministerial, que a Bíblia Sagrada vai chamar de presbitério, que são esses 5 ministérios, é claro que numa igreja de 500 membros você vai ter, de repente, pelo menos um de cada. Só que qual que é a principal função dessas pessoas?
transformar e encontrar naquele rebanho de 500 pessoas 10 desse, 10 desse, 10 desse, 10 desse, 10 desse. Para que 10 desses 50 líderes, desses 50 ministros, fiquem alguns na casa e outros saiam e abram outras congregações e vão cada um fazer o seu. Esse é o chamado da igreja. Só que a igreja não tem pensado muito nisso. O quê? É a quantidade e a qualidade. As igrejas elas estão muito preocupadas em quantidade. Eu quero pessoas, eu quero ovelhas. Eu quero ter um rebanho de milhares de ovelhas. Só que eu não formo pastores dessas ovelhas. Por quê? Os pastores, eles saem das ovelhas. Os evangelistas, os pregadores, eles saem dali daquele meio. Os mestres, os ensinadores saem dali daquele meio. Só que a igreja não. Então eu tenho igrejas de pastores para ovelhas. Então, para sempre as ovelhas vão ser ovelhas. E os pastores para sempre serão os pastores. Ou seja, eu não formo discípulos. Eu tomo o controle das ovelhas. E ponto final. E aí essas ovelhas ficam ali 10, 40, 50 anos ali dentro. Aí se não surge um presbítero, não surge um evangelista do meio dessas ovelhas, no meio dessas ovelhas não nasce um mestre, no meio dessas ovelhas não nasce um profeta, no meio dessas ovelhas não tem outros pastores, eles são ovelhas para sempre. O máximo que elas conseguem é sair de ovelha para obreiro. Esse não é o chamado da igreja. Não foi para isso que Deus entregou os dons espirituais para a igreja. Não foi para isso que Deus entregou para a igreja dons espirituais. Não foi para isso. É preciso quantidade? Claro, nós precisamos trazer as pessoas do mundo para dentro da igreja. Claro, quanto mais melhor. Só que nós temos que saber trabalhar quantidade e qualidade. Porque, olha aqui para mim, a quantidade ela vem pelo novo nascimento. Atos capítulo 2. Então, a quantidade a gente traz no novo nascimento. Pessoas aceitando a Cristo, pessoas recebendo Jesus, descendo as águas, isso é quantidade. Mas depois que você já tem 500, 1000, 2000 ovelhas, você precisa começar a dar a elas qualidade. E a qualidade você só vai dar para as suas ovelhas quando você começar a discipular as suas ovelhas. E entender que ela não vai poder ser sempre uma ovelha. Ela vai ter que chegar a um ponto, um dia, de chegar a ser pastor. A sua ovelha, você tem que... Olha aqui, se você é pastor de igreja, você precisa entender que você tem que, das suas ovelhas, você tem que tirar pastores. Do meio das suas ovelhas, você tem que tirar mestres da palavra. Do meio das suas ovelhas, você tem que tirar profetas. Você tem que tirar evangelistas, pregadores, apóstolos. Aí você vai estar cumprindo. Agora, se você tem 50 ovelhas a vida toda e nenhuma delas cresceu, tem alguma coisa errada contigo. Então, a quantidade é importante? Claro. Só que a quantidade a gente busca no mundo. A gente vai lá e traz do mundo. Traz do mundo. Saqueia o inferno. E quanto mais, melhor. Só que depois que estão dentro, aí é qualidade. A qualidade é discipulado. Você precisa discipular para depois você multiplicar. Por quê? Se você sozinho, ou por exemplo, vamos imaginar essa mesma igreja de 500 membros, com 5 ministros, um mestre, um pastor, um evangelista, um profeta e um apóstolo. São 5 para 500. Amém? Se você tirar mais 5 daqui desses 500, esses 5 podem ter mais 500. Já são quantos? 495 mais 500, porque você tirou 5 daqui. Então agora você tem mais 500. Agora você tem 995 ovelhas. Por quê? Você tirou 5 daqui e esses 5 fizeram o mesmo que esses 5. Ou seja, agora você duplicou o reino. A parábola dos talentos. Então, primeiro, é claro que você não vai pegar lá no mundo e já vai transformar na semana seguinte. Não. Por isso que o discipulado exige tempo, trabalho, dedicação, amor. Você prepara, você cuida. Olha só, Paulo, por causa da perseguição que ele sofreu, ele não pôde passar muito tempo em Corinto.
Lá em Atos, no capítulo 18, ele vai falar sobre isso. Então você já anota aí também lição de casa, Atos capítulo 18. Paulo passou muito tempo em Éfeso. No capítulo 19 de Atos ele vai falar sobre isso, no capítulo 10. Só que ele não passou muito tempo em Corinto. Por isso que você vai enxergar tantas diferenças no que tange a conduta cristã de uma igreja para outra. Paulo, ele foi um excelente discipulador. Ele, olha, por isso que ele, por onde ele passava, ele formava igrejas e as igrejas cresciam e as igrejas se multiplicavam porque ele discipulava. Ele era um discipulador. Ele era um fortalecedor da fé. Ele era um edificador desses novos cristãos. Então ele não só trazia para dentro da igreja, ele não só trazia do mundo para dentro da igreja, ele trazia do mundo para dentro da igreja e transformava aquela pessoa num novo discípulo, num novo discipulador. Então o discípulo, ele vai discipular também. Então se você é um e você discipula um, se você discipula um, esse cara vai discipular mais um. Ou seja, antes eram dois, agora são três. Esse vai discipular esse aqui vai discipular esse, agora são quatro. Esse vai discipular mais um, já são cinco. Esse vai discipular mais um, já são... Você está compreendendo? Discipuladores. A igreja precisa de discipuladores. Pessoas que vão buscar no mundo, que trazem para dentro, discipulam, formam e depois enviam. Aleluia. Você precisa trazer, receber, trabalhar, preparar essas pessoas e depois algumas delas vão ficar com você, outras você vai enviar. E elas vão fazer o mesmo que você. E aí o reino de Deus vai se multiplicar de tal forma que a vinda de Cristo seja antecipada. Aleluia. Aleluia. Por que você precisa desses dons espirituais que a gente falou, dos dons espirituais, mas os dons espirituais são entregues para quem? Para esse presbitério, para esses ministros. Para as ovelhas também? Claro, mas se você, olha aqui para mim, se você é um discipulador, e você discipula as suas ovelhas. Então logo as suas ovelhas vão utilizar aqueles dons espirituais que elas receberam em favor do reino, para aquelas quatro coisas que a gente disse. Ou para edificar, ou para crescer, ou... Lembra que a gente falou sobre isso? Então, olha aqui para mim. Se você recebe, se você tem 500, vamos dizer que são 5 ministros para uma igreja de 500 membros. Amém? Os dons do Espírito estão ali naqueles 500 membros, separados ali. Só que se você começa a preparar essas ovelhas, esses membros, para desenvolvimento, crescimento, amadurecimento e edificação da igreja, então logo essas ovelhas vão se transformar em ministros. Está conseguindo compreender? Então essas ovelhas vão se transformar em ministros e vão utilizar os dons que elas possuem para o crescimento, amadurecimento, desenvolvimento e edificação da igreja. Então eles vão multiplicar o reino. Eles vão fazer o mesmo. E quando eles começarem a fazer o mesmo, tão logo vai começar a surgir no meio da congregação, dos teus 500, e dos 500 de cada um deles, eles vão começar a identificar os falsos crentes que tem na igreja. Por causa do discipulado. Por quê? Você vai formar pessoas capazes. Por isso que a gente tem que entender que a gente não está na igreja porque a gente gosta de estar na igreja. A gente está na igreja, claro, para adorar a Deus, mas a gente tem uma missão muito maior do que é somente ir à igreja. Nós temos uma missão. E você tem que levar essa missão a sério. Não pode simplesmente chegar lá, prega, adora, glória a Deus, aleluia, chora e vai para casa. Não é nada disso. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto.
E é o que Deus quer falar para a igreja de hoje. Você discipula, você ensina, você prepara. Quando você faz isso com a tua igreja, você, além de você crescer, amadurecer o reino e as pessoas serem transformadoras da vida de outras pessoas, você vai começar a identificar ali o joio no meio do trigo. Porque isso acontecia em Corinto. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 15, da primeira epístola dele aos Coríntios. Leia lá. Assim como aconteceu com Corinto, assim como aconteceu com Israel. Quando você começa a discipular a igreja, quando você começa a cuidar da tua igreja, a cumprir o ID, a se preocupar com isso tudo, você também identifica o joio no meio do trigo. Você vai começar a identificar pessoas ali que saíram do Egito, mas que o Egito não saiu das pessoas. Porque você vai começar a identificar nas pessoas que elas estão presas no mundo, porque elas não querem fazer elas não querem cumprir o reino, elas não querem cumprir o ID, elas não querem cumprir sua missão. Porque olha aqui para mim, deixar o Egito não depende só de Deus, depende também de nós. O Egito, para ele sair de dentro de você, para o mundo sair de dentro de você, não depende só de Deus, também depende de você. Olha só o que o Tiago vai falar sobre isso lá no capítulo 4. Então, é importante você utilizar os dons espirituais para você discipular, mas também para você identificar os falsos crentes. Porque o que tem de falso crente na igreja hoje não é brincadeira. O que tem na igreja de cristãos que não nasceram de novo pode ser confuso, mas é verdade. Pessoas que estão na igreja, mas que não nasceram de novo. Pessoas que inclusive até de repente tomaram um banho de piscina, mas não nasceram de novo. Porque o Egito ainda está dentro deles. E quando você discipula a tua igreja, você identifica esses falsos crentes. E aí então, mediante a oração, mediante cautela, mediante sabedoria, você vai tratar melhor com essas pessoas. E você vai conseguir mostrar para eles a verdadeira salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. E por último, para a gente finalizar essa parte do nosso estudo, a igreja de Corinto também tinha uma questão que também a gente pode trazer para os dias de hoje, que era a questão da ostentação. Lá no capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Não adianta nada você também ser uma igreja enorme, linda, bonita, onde tudo funciona muito bem, o culto começa no horário, o culto termina no horário, onde tem o mover de Deus, mas vocês não têm pais espirituais. Onde você não tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Onde o Espírito Santo não tem liberdade total dentro daquela tua casa, onde você faz tudo certinho, como se fosse uma empresa. É claro que é necessário ter ordem na igreja, claro, só que quem manda é o Espírito. Olha só, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 10 vezes aparece a palavra não sabeis e sempre ligada aos ensinos da fé cristã. Ou seja, os crentes de Corinto, eles achavam que eles sabiam tudo sobre as Escrituras. Eles achavam que eles sabiam tudo sobre o culto. Eles achavam que eles sabiam tudo sobre os dons espirituais. A ponto de que as coisas básicas da fé estavam sendo negligenciadas. A ponto deles, da igreja de Corinto, participar da ceia do Senhor só para se encher a barriga de pão e para ficarem bêbados com vinho. Ou seja, era uma festa. A ideia não era lá
participar da ceia conforme aquilo que Cristo deixou. Não, a ideia era lá comer e ficar bêbado. Que é o que a gente tem visto muito nas igrejas hoje. Não necessariamente isso, mas a gente sabe tudo aqui sobre Deus, a gente sabe tudo sobre o culto, o que tem que ser feito é assim, o horário é desse jeito, é assim, é assado, é tudo certinho. Não, não, não. Não é assim que Deus quer. Por quê? Quem dirige a igreja é o Espírito Santo, porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja foi santificada por Cristo. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, sobre sobre esse fervor religioso que existia em Corinto. Eles eram religiosos demais, muito religiosos. Só que essa religiosidade, primeiro, que não agrada a Deus, segundo, que gera divisões na igreja. Nós temos que seguir conforme aquilo que o Espírito Santo tem nos dirigido. E a igreja tem missões a serem cumpridas. Discipulado, identificar falsos crentes, identificar falsos profetas, expandir o reino, formar líderes, formar ministros, transformar vidas. É claro, pregar o Evangelho, pregar a Cristo, claro. Só que as outras coisas também são importantes. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Era isso que eu queria deixar, era essa palavra que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. E pedir para que vocês, em nome de Jesus, compartilhem estes vídeos, compartilhem os nossos estudos, porque quando você faz isso, você expande o reino. Você leva essa mensagem para outras pessoas e você transforma a vida dessas pessoas, que vão transformar a vida de novas pessoas e assim por diante. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui rapidamente os meus livros. Está aqui, Ensina-nos como orar, o Pai Nosso como oração, como modelo de oração diária. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Rabi, ensina-nos como orar. Porque João Batista já tinha ensinado os discípulos dele a orar. E os discípulos de Jesus também queriam aprender a orar. Então, tanto os discípulos de João Batista como os discípulos de Cristo foram aprender a orar com seus mestres. E aí eu te pergunto, e você? Você aprendeu a orar com quem? Não sou eu que vai te ensinar a orar. É Cristo que vai te ensinar a orar. Porque a oração do Pai Nosso ela é um modelo que nós temos que aplicar nas nossas orações diárias. Então está aqui um livro poderoso. Eu vou mostrar só um pedacinho aqui, já tenho mostrado sempre. Ó. Capítulo 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha lá. Como que a gente aplica esse verso nas nossas orações diárias? Então, esse livro nada mais do que isso. Deus me deu essa palavra, cada verso do Pai Nosso aplicado nas nossas orações diárias. A nova criatura está aqui, ó. O que aconteceu com a tua vida, o que aconteceu contigo depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua existência? O que é a nova criatura? No que você se transformou? Qual é a diferença entre alma, corpo e espírito? O que você é? Você é um corpo? Você é uma alma? Você é um espírito? Está tudo aqui nesse livro poderoso que Deus colocou no meu coração. Se você é uma nova criatura, você precisa ler esse livro. E o meu primeiro lançamento cristão, sucesso de vendas, As 4 Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Por onde Satanás tem investido com mais força para destruir a vida dos cristãos, para levar os cristãos à depressão, para levar os cristãos ao desânimo. Está tudo aqui. São 4 áreas específicas que Satanás tem investido poderosamente na vida dos cristãos. Então, se você é um cristão e se você vive nessa geração, você precisa desse livro. Amém? Glória a Deus. Pastor, onde que eu adquiro os seus livros? Está aqui embaixo, www.ericsantana.com.br.
você adquire os nossos livros, os nossos cursos, os nossos vídeos, tem muita coisa boa lá. Pastor, eu não estou no Brasil, posso acessar esse site? Pode, mas se você não estiver no Brasil, se você estiver em Portugal ou se você estiver aqui na Europa, entre em contato comigo pelos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês e aí a gente manda os materiais diretamente daqui da Europa, chega mais rápido. Posso comprar pelo site se eu quiser mesmo morando na Europa? Pode, mas aí pode ser que demore um pouquinho, mas a gente vai fazer com que chegue o mais rápido possível. Amém? Glória a Deus, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar e nem de compartilhar esse vídeo. Louvado seja Deus pela tua vida, Deus te abençoe.